Graça e paz, igreja. Boa noite. Graça e paz também para você que está em casa. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. O soldado Josias estava de pé. Dona Leni está de pé. Então se coloca de pé em nome de Jesus. Gênesis capítulo 50. Deus vai falar aos nossos corações de uma forma muito especial. Você não veio aqui em vão, você não veio aqui à toa. Deus quer falar conosco. Gênesis capítulo 50, versículo de número 19. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 50, versículo de número 19. Podemos ler? Diz assim: José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estar na Tua presença, de estar na Sua casa. Obrigado pelo dia que nós vivemos, de trabalho, de vida. O Senhor esteve conosco e eu quero Te louvar por isso. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra está sendo pregada e pela Sua bondade e misericórdia aqui estou com essa oportunidade de transmitir a Sua voz. Não deixa que os meus medos, as minhas dificuldades roubem de mim a oportunidade de transmitir a Sua voz. E que a palavra que vai ser ministrada, ela possa transformar vidas. O meu pedido em especial é que enquanto eu ministrar, saia poder da Sua palavra. Que o poder da Sua palavra invada o coração dos meus irmãos. E que em nome de Jesus, a palavra produza fruto. A palavra gere transformação. A palavra gere consolo. A palavra gere renovo. E que o Teu Espírito Santo se manifeste neste lugar. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar. Irmãos, Gênesis capítulo 50, obrigado Duda. Gênesis capítulo 50 é o encerramento do livro de Gênesis. Os irmãos que estão no plano diário de leitura bíblica aí, já estão perto de Gênesis capítulo 50, pelo que eu tenho visto. E Gênesis capítulo 50 é a morte de um homem chamado Jacó, ou melhor, o seu sepultamento. E esse sepultamento gera muita tristeza para os filhos de Jacó. Jacó, você bem sabe, pai das 12 tribos, patriarca, neto de Abraão, Isaac e Jacó, a descendência aí tão abençoada. E esse homem chamado Jacó, ele está descendo a sepultura no capítulo 49, e no capítulo 50 os seus filhos estão tristes, José está triste, mas os demais filhos, os outros 10, tirando Benjamim, estão preocupados, porque na cabeça deles José poderia esperar o pai morrer para que a vingança acontecesse. E esses 10 filhos vão até José no sepultamento e dizem: nosso pai pediu para deixar um recado para você, que você cuide de nós e que você não vingue as maldades que nós te fizemos. A Bíblia vai dizer que José disse da seguinte maneira: por acaso estou eu no lugar de Deus? Eu não vou fazer nada contra vocês, fique tranquilo. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou eles em bem, para que fosse preservada a vida de vocês. José vai dizer: fiquem tranquilos, que eu vou sustentar vocês, os filhos de vocês, os animais de vocês, e tudo que vocês precisarem, vocês podem contar comigo. Queridos, você tem noção do peso dessa palavra? Os irmãos de José estão com medo da vingança que ele poderia fazer, mas José está falando: fica tranquilo, o que vocês intentaram de mal contra mim,
Deus transformou esse mal em bem, porque Ele tinha o propósito de preservar o povo. Queridos, quando eu olho para isso, eu fico pensando que esse texto caberia muito bem numa ministração de perdão. Se tentaram contra a sua vida, não vingue, perdoe. Mas essa vai ficar para outro dia. Eu quero falar sobre adversidades. Todos nós enfrentamos adversidades. Todos nós passamos, passaremos e vamos passar por adversidade. A adversidade é como o sol, ela vem para todos, para o crente, para o não crente, para o branco, para o negro, para o rico, para o pobre. Todo mundo enfrenta adversidade. Se nós olharmos na narrativa bíblica, grandes homens de Deus e homens fiéis, por sinal, enfrentaram muitas adversidades. E mesmo sendo fiéis a Deus, correram risco de vida, enfrentaram enfermidades, enfrentaram problemas, foram crucificados. João Batista perdeu a sua cabeça, foi entregue numa bandeja. Homens de Deus passaram por naufrágios, homens ao longo da história foram comidos por leões, queimados em tachos de azeite, sofreram perseguições. Não sei se você já ouviu falar da Janela 1040, um local de países onde é pregado o evangelho e lá a perseguição é acirrada. Então nós vemos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, amando o Senhor e passando por provações. Se nós olharmos para Pedro na Bíblia, Lucas capítulo 22, a Bíblia vai dizer, não precisa abrir, a Bíblia vai dizer que Satanás pediu para peneirar Pedro como trigo, mas Jesus autorizou e rogou por ele para que a fé não desfalecesse. Então Pedro está caindo numa adversidade que você que conhece um pouco de Bíblia, você vai ver que Pedro comeu o pão que o diabo amassou. Ele negou Jesus, enfrentou adversidades, até o momento que Jesus o restaurou na beira da praia. Pedro, um grande homem de Deus, um grande pastor da igreja, passou por adversidade. E se nós olharmos para Jó, o próprio Satanás vai até Deus e diz: eu quero tocar em Jó. Aí toca na família, toca na fazenda, toca num monte de área, depois toca na saúde, só não leva a vida dele. A Bíblia diz que antes da enfermidade, antes das perdas, Jó conhecia Deus só de ouvir falar, mas depois ele passou a conhecer de andar com Deus. Então homens de Deus passaram por adversidades. Paulo recebeu de Deus um presente. O missionário Paulo, um grande pregador do evangelho, de tanta graça que ele recebeu de Deus, ele recebe também um presente. Qual presente, pastor? Um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para o esbofetear diariamente, acerca do qual ele orou 3 vezes, pedindo: Senhor, retira de mim esse espinho. Mas Jesus vai dizer: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, ou o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando eu olho para isso, eu poderia citar vários homens bíblicos que enfrentaram dificuldades: Elias, Moisés, Daniel e tantos outros passaram por adversidades. E eu preciso te ensinar: se esses homens passaram por adversidades, imagina eu e você, nós enfrentaremos adversidades. E eu quero pegar a vida de José e aprender que Deus trabalha nas dificuldades. Eu quero aprender que Deus trabalha nas adversidades. A Bíblia vai começar em Gênesis 37, versículo de número 3. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Queridos, a história de José é linda. A galera do Ministério Infantil sabe
Hoje no Instituto estava falando sobre José. E são 13 capítulos, né? Na verdade 12, que falam da história desse grande homem que fez a diferença onde ele passou. Pensa em um homem fiel, é José. Pensa em um homem que passou por adversidades, é José. E essa história começa dizendo que José era o filho mais amado de seu pai. E o pai, por o amar tanto, fez para ele uma túnica que o diferenciava dos seus irmãos. Irmãos, aí começa a adversidade na vida de José. O amor do pai despertava a inveja no coração dos seus irmãos, que a Bíblia diz no versículo de número 4 que os seus irmãos o odiaram e já não falavam com ele amigavelmente. Começa-se a adversidade na vida de José, e além de ser amado pelo pai, José, amado por Deus, ele vai ter um sonho. Ele vai sonhar com o sol, a lua e 11 estrelas se prostrando diante dele. Ele vai sonhar que o feixe dos seus irmãos se prostravam diante do feixe dele. E isso causou ainda mais adversidades na vida de José. No versículo 11 vai dizer: assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Esse sonho despertou ira no coração dos irmãos. E os irmãos olhavam para José e procuravam uma ocasião para acabar com a vida de José. José, eu fico tentando imaginar ele com uma túnica diferente, ele o filho da esposa amada, o primogênito da esposa amada, e os irmãos morrendo de raiva, pensando: a gente vai preparar uma oportunidade para pegar ele. E a Bíblia diz que surgiu-se uma oportunidade. Lá estavam eles no campo, e José é lançado na cisterna. Os irmãos planejam contra a vida de José e jogam ele numa cisterna. Começam as adversidades, mas adversidades são oportunidades para grandes milagres. Eles não se contentam em deixar ele na cisterna. Eles têm uma grande ideia. Cisterna é uma grande caixa d'água, um poço muito profundo, aonde não tinha como ele sair. Rubens se compadece dele e fala assim: vamos tirar ele. E eles têm uma ideia brilhante. O que a gente faz? A gente pega a túnica, enche de sangue, vende ele por 30 moedas, se eu não me engano. Passando-se uma caravana de ismaelitas, ele é vendido como escravo. A gente forja a morte dele e a gente está livre de José. José sai da cisterna e vai ser vendido como escravo, traído pelos seus irmãos, dado como morto para o seu pai. O seu pai chora amargamente. O seu pai sofre pela perda do seu filho preferido, do seu filho mais amado. José chega no Egito, na casa de Potifar, e se você ler Gênesis 37 ao 50, existem várias citações que falam assim: e Deus era com José. E José estava na casa de Potifar e ele começa a governar a casa de Potifar, porque Deus era com José. Só que Deus estar com José não o isentava de adversidades. Deus estar com José não garantia que tudo daria certo na ótica humana. Um dado momento, a mulher de Potifar, linda, se interessa por José, o seduz, e José vai falar um dos versículos mais lindos da Bíblia, na minha opinião: eu não posso pecar contra o Senhor meu Deus. Eu não posso deitar com você e fazer isso contra o Senhor meu Deus. José não temia Potifar. José não temia aquilo que ele tinha como possibilidade no Egito. Ele temia o próprio Deus de Israel que estava com ele. E a Bíblia vai dizer que essa mulher forja
E José vai parar na cadeia. Irmãos, da cisterna, vendido como escravo, agora ele está preso. Preso por ser fiel ao Senhor, preso por amar ao Senhor, preso por ser cristão de verdade ou crente de verdade num país que não era o seu, preso por amar verdadeiramente o Senhor. E está lá José, e rapidamente Deus com ele na cadeia, Deus com ele na prisão, e ele começa a tomar conta da prisão. Por quê? Porque ele era bom? Não, porque Deus era com ele. E mais sonhos. O padeiro sonha, o copeiro sonha, ele interpreta os sonhos, o padeiro morre, o copeiro é restituído, e José fala assim: não esquece de mim não, lembra de mim quando você estiver lá na bênção junto a Faraó, lembra de mim, por favor. E a Bíblia vai dizer que o copeiro esqueceu de José, e ele ficou cerca de 2 anos, alguns anos, está lá José na cadeia. Porém tem algo que me chama a atenção: muitas dificuldades, muito temor a Deus, mas sempre Deus era com José, e Deus trabalhando nas adversidades. Aí José está preso, e agora quem está numa adversidade é Faraó. Qual adversidade? Um sonho indecifrável. Os magos não podiam, os adivinhadores não podiam, ninguém podia interpretar esse sonho. Aí o copeiro lembra de José e fala assim: tem um hebreu, tem um escravo, ele foi preso injustamente, eu estava na prisão e ele interpretou o meu sonho e o do padeiro. Nele habita o Espírito dos deuses, o Espírito de Deus. Se trouxer ele aqui, vai revelar. Dão banho em José, fazem a barba, prepara ele, e ele chega diante da adversidade de Faraó e fala: conte-me o sonho. Faraó conta o sonho, e José, com muita humildade, com muito amor, com muito temor a Deus, vai dizer: eu não tenho a revelação, mas o Deus Todo-Poderoso, Faraó, ele vai trazer a revelação para você. Resumidamente, 7 espigas gordas, 7 espigas feias, 7 espigas bonitas, 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Faraó, Deus está falando com você. Você precisa levantar um homem para ser governador, para administrar. E esse homem, ele vai guardar nos 7 anos de fartura, para vocês sobreviverem aos 7 anos de fome. Porque Deus está falando com você, Faraó. A fome virá, mas você, se você souber guardar em bons depósitos, você vai ter comida para suportar esse tempo de dificuldade. Faraó fala assim: quem melhor do que você, José, em quem habita o Espírito dos deuses? Então você deixa de ser preso e agora você vai governar o Egito ao meu lado. Ninguém mais faz nada sem a sua autorização. A sua palavra, José, é a minha palavra. José sai da prisão e vira governador. Sabe por quê? Porque Deus trabalha na adversidade. Deus se manifesta na adversidade. E agora tem mais adversidade. Qual é a adversidade? Jacó. 7 anos de fartura. José, irmãos, empreendendo no Egito. José só negociando, guardando, preparando. E os irmãos de José lá vivendo a vida deles. Veio a fome. Chegou uma hora que não tinha mais comida para Jacó e sua família. Jacó está passando por uma adversidade. O que Jacó fica sabendo? Tem comida no Egito, tem livramento no Egito, tem oportunidade no Egito. Se a gente ficar aqui parado, a gente vai morrer de fome. Então eu estou enviando os meus filhos ao Egito. Vão lá, comprem comida. Queridos, e quem recebe os irmãos? José. Deus vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos. Sabe para quê? Para você cuidar deles. Irmão, quem está te perseguindo, você ainda vai servir muito essa pessoa, para o nome de Deus ser glorificado. Quem está fechando a porta para você, você ainda vai falar muito de Jesus para essa pessoa. Quem não gosta de você,
Você precisa mostrar o Deus que você serve. Quando os irmãos vêm a José, José se quebranta e fala: pode pegar tudo aqui e leva. Mas como é que está o pai de vocês, Jacó? E ele fala: tem um irmão mais novo. Jacó não deixou ele ir porque era o único filho que tinha sobrado da mulher amada. José faz uma jogada lá e falou assim: eu só entrego a comida se vier Benjamim. O seu irmão de pai e mãe, quando ele vê Benjamim, ele não resiste, ele chora, porque era o seu irmão amado. E José resolve o problema de Israel. José resolve o problema de Jacó. Porque José estava vivo. Quando ele se revela, os irmãos ficam assustados. José preparou a mesa em ordem cronológica. Eles já ficaram meio cabreiros. E ele se revela e diz: eu sou José. Deus cuidou de mim no Egito. Deus me fez esquecer a minha aflição. Deus me fez perdoar. Queridos, eu preciso te ensinar com as adversidades de José. Por quê? Olha que história linda, que história magnífica. Deus cuidando de Israel através da vida de José. E a primeira coisa que eu quero te ensinar sobre adversidade é que as adversidades de José, elas foram enviadas pelo próprio Deus. As adversidades de José foram enviadas pelo próprio Deus. Enquanto eu escrevia, eu fiquei pensando, é desafiador falar isso para vocês, mas o nosso Deus também envia adversidades. Pastor Marcel ministrou sobre Jonas, Deus enviando a tempestade, Deus enviando o peixe, Deus colocando a sombra, Deus tirando a sombra. A vida está no controle de Deus. E o nosso Deus envia adversidades. Pastor, eu preciso que você me explique. Nós somos humanos, nós somos pecadores. Nós criamos uma imagem teológica a respeito de Deus, que se nós somos cristãos, se nós dedicamos a nossa vida, se nós amamos ao Senhor, se nós cuidamos dos necessitados, se nós servimos a casa do Senhor com zelo, nós não podemos passar adversidades. A enfermidade não pode bater na nossa porta, a perda de um familiar não pode nos alcançar, porque afinal de contas nós moramos na igreja, nós amamos a igreja, nós nos dedicamos pela igreja. Mas irmãos, as adversidades, elas vêm. E olhar para a vida de José, e olhar para a vida de um irmão, e aceitar a adversidade na vida de quem está de fora, é fácil. Mas o problema é quando a adversidade ela bate na nossa porta. O problema é quando a adversidade é com a gente, é quando a má notícia chega para a gente. Mas nós precisamos entender que Deus nos ama também nas adversidades, e Ele só está permitindo as adversidades porque nos ama. E o final da história de José, irmãos, isso dá minissérie, isso dá filme. Por quê? Porque é uma história de superação. Só que a história de José é mais que uma história de superação, porque o ápice da história de José não é ele ter se tornado governador. O ápice da história de José é que José aponta para Cristo. É um homem que se entrega e no seu sofrimento ele gera salvação para um povo que morreria se não fosse a sua ação. Então eu preciso te ensinar que na história de José as coisas começam ruim, e chega um dado momento que elas vão acontecendo, e Deus se manifesta. E na minha vida e na sua vida também é assim.
Você pode muito bem estar passando por um momento de muita adversidade. Eu te entendo. É difícil, tem hora que parece que a gente não vai conseguir, tem hora que parece que a gente vai naufragar, mas eu quero te dizer que eu conheço o fim da história de José, e o fim da história de José é de glória, é de cumprir o propósito, é de cumprir o objetivo e realizar o que Deus tinha para ele. E o fim da sua história também é isso. O fim da história para aquele que crê é um fim de glória, é um fim do céu. Entre o nosso nascimento, o dia que nós entregamos a nossa vida a Cristo, e o dia que a gente vai partir para a eternidade, vai acontecer muita coisa, vai ter muita adversidade, vai ter muito problema, vai ter muita perda, vai ter muita enfermidade, mas deixa eu te falar, nós nos encontraremos no céu, nós passaremos a eternidade com Deus. Então não deixe a adversidade te parar, não deixe a adversidade te jogar para baixo, porque há um Deus no céu que controla todas as coisas, e se isso está acontecendo é porque Ele está cuidando de você, Ele está te amando a ponto de te deixar passar por adversidade, porque Ele é bom e cuida de nós. Na minha vida de pai com a Sofia, eu tenho experimentado isso. Tem hora que eu não quero fazer algumas coisas, mas eu preciso fazer porque eu a amo. Eu preciso corrigir a minha filha porque eu a amo. Eu preciso exortar a minha filha porque eu a amo. Eu não posso deixar ela fazer o que quiser da vida dela porque eu a amo. Assim também é o Senhor, o nosso bom Pai. Ele nos ama, e como a gente sempre cita aqui, Ele nos atrai ao deserto para falar ao nosso coração. Ele nos leva para dificuldades, e tudo isso por amor. Ele permite coisas acontecerem para que lá na frente, ou até mesmo no céu, a gente venha entender o cuidado dele. Particularmente nas minhas dificuldades anteriores que eu tenho passado ao longo desse 1 ano e 6 meses. Irmãos, é muito gostoso passar por adversidades. A gente quase morre, a gente pensa que não vai, a gente vive situações que eu falo, Deus tem misericórdia da minha vida, mas a adversidade, irmão, ela gera em nós uma dependência tão grande de Deus, gera em nós um amor tão grande de Deus, que essa palavra, ela quebranta o meu coração. Sabe por quê? Porque nas minhas adversidades, eu pude olhar para aquele texto de Jesus enviando os discípulos, que diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu lembro de algumas madrugadas de aflição, pensando, Deus, cadê você, cara? Deus, eu te amo, eu preciso do Senhor, e eu não estou te sentindo. E esse texto vinha no meu coração: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Deus falando comigo: Everton, nos dias bons eu estou com você, nos dias maus eu estou com você, nos dias de tribulação eu estou com você, nas madrugadas escuras eu estou com você. Assim como sempre estive, nos momentos de alegria Deus sempre esteve comigo, nos momentos de tristeza Deus sempre esteve comigo, e com você, meu irmão, também não é diferente. E depois dessas adversidades, eu tenho amado muito mais o Senhor. Eu tenho olhado para as minhas lutas, e eu tenho olhado para o cuidado e pensado assim: Deus é bom e cuida de mim. E eu estou aqui como prova viva para te dar uma palavra. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e Ele cuida de nós. Ele envia as adversidades. E a segunda, as adversidades de José era o caminho para chegar no Egito. Queridos, Deus tem o seu caminho na tempestade, Deus tem o seu caminho na tormenta. Não dá para entender Deus, como a gente canta, ninguém explica Deus. Quando olhamos para o script da história de José, adversidade, Deus se manifestando, adversidade, Deus se manifestando, adversidade e Deus se manifestando. Cada detalhe, cada local não é em vão. A cisterna não é em vão. Ser vendido como escravo não é em vão. Ser traído não é em vão.
Ser dado como morto não é em vão. Ser preso injustamente não é em vão. Se tornar governador não é em vão. Levar sua família para o Egito não é em vão. Queridos, Deus olhou lá na frente. Deus fala com Abraão: eu vou colocar a sua descendência numa terra que mana leite e mel. Lá na terceira geração, na quarta geração, não sei, à medida, o cálice dos amorreus, o cálice da minha ira contra os amorreus vai estar cheio. Aí eu vou voltar e vou visitar vocês, e eu vou levar vocês para uma terra estranha. Vocês vão ser escravos, mas uma hora vocês vão entrar na terra prometida. Queridos, José vivendo o que Abraão ouviu de Deus lá atrás. Aí vem José, depois vem Moisés e vai cumprir lá em Josué. Eu preciso te ensinar que Deus é Deus da eternidade. Esse amanhã que tanto nos assusta, Deus já está lá. Esse futuro que coloca medo no nosso coração e gera ansiedade, Deus já está lá. O que vai ser do meu filho? Deus já está lá. O que vai ser da minha família? Deus já está lá. O que vai ser da igreja? Deus já está lá, porque Deus escreveu a história inteira. Todos os nossos dias estão contados e escritos no seu livro. O caminho de Deus foi todo projetado para José, no meio de tanta dificuldade, ir para o Egito, José levar o povo para o Egito, José faleceu o faraó que conhecia José, o povo ser escravizado, Moisés ser levantado, o povo ir para o deserto e o povo ir para a terra prometida. No meio de todo esse script, você acha que Deus vai ser pego de surpresa na sua história? Você acha que Deus não está alinhando, ajeitando e cuidando de tudo e manifestando a glória dele? Será que no meio de tudo isso, de toda essa tempestade, a gente não vai no final levantar e dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Deus. Isaías 55:8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Eu entendo que se os caminhos de Deus fossem desenhados por nós, daria tudo errado, porque nós optaríamos por caminhos mais fáceis. Facilidade não gera homem e mulher de Deus. Facilidade, conforto não gera homem e mulher de Deus. Pelo contrário, no meio do desconforto, Deus vai arrancar o melhor de nós. Eu entendo que nós vamos crescer como igreja e estamos vivendo isso, mas virão desconfortos, e no meio desse desconforto, Deus te levantará como líder de célula, Deus te levantará como líder de departamento, Deus te levantará como pastor nessa igreja. Em meio às suas dificuldades, Deus vai sacudir sua vida e vai te levantar nessa geração, seja na sua profissão, seja na sua casa, seja na sua família, onde quer que você estiver, Deus irá te levantar. Mas é do jeito de Deus, não é do nosso. Vai caçar uma explicação para o que Deus faz, não tem jeito. Para que Deus arranca daqui e coloca lá? A gente quer que seja tudo bonito, mas Deus faz diferente. Para quê? Para confundir a humanidade, para que a glória seja dele. Por isso que ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Podia ser mais fácil, irmãos. Vocês acham que eu precisava de passar por ansiedade? Precisava, porque existe um cuidado de Deus na ansiedade. Talvez você está no meio de um problema, falando: pastor, o que eu faço? Se volte para o Senhor, porque Ele está cuidando de tudo. Esse caminho tem o propósito de te levar ao céu. Pastor, mas por que da enfermidade? Deus trata e leva ao céu. Pastor, por que eu estou passando por algum desafio? Deus está te preparando dentro do caminho dele, da forma dele, para glorificar o nome dele através da sua vida. Quando você estiver no meio de adversidades, entenda, você está tendo uma oportunidade de correr para Deus.
Paulo recebeu um espinho na carne para correr para Deus. Moisés com as suas dificuldades para correr para Deus. Gideão dizendo: Senhor, não dá para correr para Deus. Eu e você não podemos refugiar na força do nosso braço. A gente tem que se refugiar em Deus. E o terceiro, as adversidades nos preparam para desempenhar o projeto de Deus. O negócio que Deus tinha com José era grande. Deus não podia simplesmente pegar ele e colocar ele como governador do Egito. Não. Deus normalmente não vai fazer assim. Vi uma frase esses dias: Deus quase nunca irá usar um homem que não tem dores, que não tem feridas, que não tem marcas de sofrimento. Deus usa homens sofridos. Deus usa homens feridos, machucados, que se refugiaram nele. Porque a ovelha da pata quebrada, ela ama o pastor. Paulo, como espinho na carne, dizendo: para onde que eu vou? A sua graça é o bastante para mim. Eu posso ser bom no que eu faço, mas só faço o que eu faço por causa dele. O que eu tinha como lucro, eu reputei como perda para ganhar Cristo. Então as adversidades nos preparam. Os homens que chegaram longe na Bíblia foram preparados na adversidade. E todo esse caminho que José percorreu era de treinamento. Suas dificuldades são treinamento. Pastor, então eu vou virar um profissional. Mas guarde isso. Suas dificuldades são treinamento. E José, como um grande homem, ele precisava entender maturidade. Guarde isso. Guarde essa palavra, você vai ouvir muito ela esses dias. Maturidade. Para reconhecer que seus irmãos o fizeram mal. José não maquiou. Ele reconheceu que seus irmãos quiseram o prejudicar. Em alguns momentos precisamos dessa maturidade para não fugir da realidade e saber lidar com ela. Querido, José não. José falou assim: vocês intentaram o mal contra mim, eu já perdoei vocês. José não maquiou. Não, que não foi exatamente. Não foi, realmente foi. Só que José estava sendo preparado para ser governador. Homem maduro. Quer ser um homem que vai fazer a diferença nessa geração? Maturidade para falar a verdade. Maturidade para ser sincero. Maturidade para amar. Segundo, maturidade para perdoar seus irmãos. José falou: tudo bem, vocês intentaram, mas o Deus que eu sirvo transformou em bem, e eu estou perdoando vocês. Quem é maduro não é vingativo. Quem é maduro entende que a roda girou. Quem é maduro entende que as coisas aconteceram. Mas um coração que não se fere é um coração pronto para desempenhar o propósito de Deus. A gente não consegue mudar o externo, mas o interno a gente consegue se renovar a cada dia. Então José poderia muito bem ser vingativo e matar todos os irmãos. Mas José foi treinado na faculdade do sofrimento. Ele entendeu que o problema não eram os irmãos. O problema era ele e Deus. Deus estava permitindo a maldade dos irmãos para que o propósito de Deus acontecesse na vida de José. Então o problema não é a pessoa que está do seu lado, o problema não é o marido, o problema não é a esposa, o problema é Deus, ou melhor, a solução é Deus. Você precisa se ajeitar com Deus, e você vai conseguir se ajeitar com todos ao seu redor. Talvez o seu problema é que você não se ajeitou com Deus, e por isso você não consegue se ajeitar consigo mesmo, e muito menos com aqueles que estão ao seu redor. Nós precisamos de maturidade. A terceira coisa que José precisaria entender nesse caminho: conhecimento
a respeito de Deus. Deus transformou o mal em bem. Irmãos, eu amo esse texto. Sabe por quê? Esse texto me ensina a lidar com os meus inimigos. Esse texto me ensina a lidar com quem quer o meu mal. Por quê? Deus transformou o mal em bem. José está falando assim: eu não preciso lutar, eu não preciso guerrear, eu não preciso vingar, eu não preciso fazer o mal, eu preciso apenas entender quem é o meu Deus. Ana está passando por um momento de adversidade, a esterilidade. Penina atentando. O que Deus está fazendo? Usando Penina para despertar em Ana o desejo. Qual era o propósito de Deus? Samuel. Da aflição de Ana, da perseguição de Penina, Deus gerando Samuel. Se estão te perseguindo, levante a mão para o céu. Um Samuel pode ser gerado na sua vida. Se estão te perseguindo e você conhece o Senhor, eu tenho certeza que Samuel pode ser gerado. A quarta coisa que o Egito gerou em José: perseverança para esperar o momento certo. Queridos, não passa o carro na frente dos bois, não acelera as coisas. O que Deus falou vai acontecer. Tem um hino pentecostal que diz: se Deus foi quem falou, está falado e pronto. Nem o inferno inteiro invalidará. Não há sepultamento para as promessas dele. Que passe céus e terra e ele cumprirá. Eu preciso te ensinar que se Deus prometeu, ele vai cumprir. Persevera, espera, fica quietinho, apenas assista o livramento. O sonho era os feixes dos irmãos prostrados diante do feixe de José. Deus cumpriu o que prometeu. O sol, a lua e 11 estrelas, Deus cumpriu o que prometeu. Mas José não fez força nenhuma para isso acontecer, porque José estava na cisterna e a promessa ainda estava de pé, porque a cisterna não invalida a promessa. José está preso injustamente, José está sendo traído, vendido como escravo, mas a promessa está de pé. Por quê? A situação que nós estamos vivendo não invalida a promessa que nós temos. Querido, eu preciso que você entenda, eu preciso que você olhe para a pessoa que está do seu lado e fale assim: você vai ser um grande homem de Deus nessa cidade, você será uma grande mulher de Deus nessa cidade. Eu preciso que você saiba que Deus está levantando pessoas nessa igreja, Deus está levantando pessoas nessa cidade. Deus tem promessas preparadas para nós. A paz é uma promessa, a presença de Deus é uma promessa, uma vida conectada com Deus é uma promessa. Então Deus quer levantar as nossas vidas para mudar a realidade dessa cidade. Só que o Egito é necessário e a preparação é necessária. E o quarto, no sofrimento de José, Deus preservou uma nação inteira. Irmão, amigo, nos ensinaram um evangelho do pare de sofrer. A gente não pode sofrer, a gente não pode chorar. Se a gente está com uma enfermidade, a gente não tem fé. Se a gente está com uma luta, a gente não tem fé. Se a gente perdeu alguém, a gente não tem fé. Só que eu gosto de Paulo falando para Timóteo, dizendo assim: sofre comigo, Timóteo, como um bom soldado. Paulo falando para Timóteo: Timóteo, vai ter adversidade, vai ter problema, vai ter luta, vai ter perseguição, vai ter cruz. Só que nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. O sofrimento de José e toda a história preservou uma nação. Todo esse processo, Deus infiltrou José como governador do Egito para que Israel não morresse de fome. Você está sofrendo? Eu tenho uma palavra de esperança para você. Deus tem um propósito
no meio do seu sofrimento. Suas feridas, guarda isso, serão cura para uma nação. Suas feridas serão cura para uma nação. Seu sofrimento te preparará para uma vida de muita intimidade com Deus. Pastor, eu tenho um problema com o meu marido, ele não se rendeu. Você vai ser resposta para muita gente, você vai ser esperança para muita gente. Meu problema é a minha esposa, você vai ser esperança para muita gente. O problema é a enfermidade, das suas feridas, como diz Rodolfo Abrantes, vai sair poder para curar. Nós precisamos acreditar que os processos que nós vivemos, eles não são em vão. Existem faculdades que nós fazemos no sofrimento, que lá no futuro a gente vai entender e vai aconselhar pessoas dizendo: eu te entendo, eu tenho propriedade para falar do assunto, eu sofri, eu passei, mas Deus esteve comigo em todas as situações. E para nós concluirmos, José é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Um homem de dores, um homem que sofreu, que foi traído, vendido, rejeitado pelos seus irmãos, preso. E Jesus se entregou para que nós, os que cremos, fôssemos poupados. Se você olhar para a vida de José, muitas coisas apontam para o que Cristo faria. Um povo que estava condenado a morrer de fome, um povo que estava condenado a morrer por causa do pecado. Mas José se levantou no meio dos seus sofrimentos, e Jesus veio do céu, sofreu aqui na terra e se entregou no nosso lugar. Que no meio dos nossos sofrimentos você venha rever a sua maturidade, o seu conhecimento a respeito de Cristo, a sua teologia, o que você pensa a respeito de Deus, e o que Deus tem que fazer e o que Deus não tem que fazer. Porque se você entender Deus de verdade, eu entendo que o seu sofrimento vai até diminuir. Porque às vezes a gente desenha um Deus como um gênio da lâmpada. Ele não é esse cara. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Uma lâmpada não é capaz de conter. Os nossos desejos egoístas não são capazes de deter Deus. Deus está além. Deus age no sofrimento, e no final eu e você agradecemos, porque Ele cuidou de nós no sofrimento. E todo sofrimento precisa nos levar para perto de Deus. Isso aqui eu preciso te ensinar. Todos nós passaremos por sofrimento. Só que bravo, irmãos, é passar o sofrimento sem Deus. Isso é sofrer de verdade. Agora, passar o sofrimento com Deus, eu tenho a esperança que eu posso dobrar meu joelho e falar para Deus: Deus, eu não estou aguentando. O Espírito Santo está consolando meu coração, e existe uma viva esperança no meu interior. A fé está dentro de mim, dizendo: não acabou a sua história, dizendo: não acaba aqui, e quando acabar, eu viverei por toda a eternidade. Você tem que ter isso como convicção, porque Satanás tem roubado essa convicção de nós no meio dos nossos sofrimentos, pensando que Deus nos esqueceu. Não, Deus não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. Deus não te esqueceu. Eu preciso te lembrar disso. Deus não te esqueceu. Só que deixa eu te ensinar. Está na hora de você mergulhar em Deus. Falar: Deus, já que eu estou sofrendo mesmo, eu não vou correr mais, eu vou me render diante da tua presença. Como Paulo falou: Deus, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, Deus estava ferroando Paulo, e Paulo não estava se rendendo, até o momento que ele fala: não dá, chega, eu me rendo. Igreja do Senhor, essa palavra de conforto e também de responsabilidade. Deus está cuidando de você no sofrimento, mas esse sofrimento Ele vai ter que
abaixar você. Ele vai ter que te dobrar e você abaixar a bolinha e entender que Deus é soberano e Deus cuida de nós. Se coloque de pé no nome de Jesus. Deus se manifesta na tempestade. Tem um livro que chama Orações Perigosas. O autor do livro ensina a nós orarmos como aquele hino: sonda-me, Senhor, quebranta-me e depois usa-me, envia-me. Só que quem quer orar dizendo sonda-me, a gente até ora, mas orar dizendo quebranta-me, irmãos, a luta ensina, mas ela dói. Mas Deus só irá nos usar se Ele trabalhar no nosso interior, para a gente não prejudicar aquilo que Ele quer fazer nessa terra. E eu quero que você feche os seus olhos e nós vamos orar pedindo ao Senhor que gere esse entendimento no nosso coração. Deus vai te usar nessa terra, pode crer nisso. Você que está em casa, Deus vai te usar nessa terra com poder e autoridade. Deus vai ressuscitar sonhos que estão perdidos aqui hoje. Deus vai levantar escritores, Deus vai levantar intercessores, Deus vai levantar profetas, Deus vai levantar pastores, Deus vai levantar missionários, Deus vai levantar músicos, adoradores, diáconos, líderes de célula. Deus vai levantar pessoas cheias do Espírito Santo nesse lugar. Através do sofrimento, Deus vai nos moldar. E as pessoas que nos conhecem há muito tempo vão perguntar: o que foi que aconteceu com você? Eu te conhecia de um jeito e agora você está diferente. Existe um poder de Deus que emana da palavra. Existe um poder de Deus que vem sobre a pregação, e Ele virá ao seu coração nessa noite. Pai, obrigado pela sua presença. Obrigado porque o Senhor é poderoso. Obrigado pelos meus sofrimentos. Obrigado pelo sofrimento dos meus irmãos. Pai, é muito ruim sofrer, mas como Davi, eu quero declarar: foi-me bom, Deus, ter sido afligido, para que eu experimentasse, Deus, o teu cuidado. E nessa noite, Deus, existem irmãos orando comigo, enfrentando tempestades. Tem gente orando comigo, Pai, que está quase perdendo a fé, porque o barco está balançando. Tem gente sofrendo porque o espinho na carne está apertando. Tem gente sofrendo, meu Pai, que as orações não estão sendo visivelmente respondidas. Tem gente sofrendo, meu Pai, porque no meio da adversidade não está ouvindo a sua voz. Só que eu creio, Pai, no seu poder. E a minha oração é exatamente essa: que no meio dos nossos sofrimentos o Senhor revele o seu cuidado a nós, o Senhor revele o seu amor a nós. E eu oro pedindo: Deus, vem socorrer meus irmãos, vem trazer paz para o coração deles, a paz que o mundo não pode dar, a paz que o dinheiro não pode dar, a paz que a roupa nova não pode dar, a paz, Deus, que o currículo não pode dar para nós. Eu sei que o Senhor pode, e a minha oração nesta noite é essa: libera a paz, Deus, a paz que excede todo o entendimento, a paz, meu Pai, do Espírito Santo de Deus, que ela venha sobre os nossos corações. A paz para nós andarmos sobre as águas, a paz, Deus, para nós enfrentarmos a força do vento, confiando no Senhor. Peneirados como trigo, mas confiando no Senhor. Na cova dos leões, mas confiando no Senhor. Na fornalha de fogo, mas confiando no Senhor. Enfrentando adversidades, mas confiando no nosso autor e consumador da nossa fé. Eu oro, Deus, fortalece os meus irmãos, renova as forças dos meus irmãos, e que em nome de Jesus o sofrimento leve eles para mais perto do Senhor. Que eles venham receber essa palavra de esperança, assim como o Senhor fez na vida de José. Que o Senhor faça na vida dos meus irmãos, e vidas sejam cuidadas através do nosso sofrimento. É isso que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. E você aplauda o nome do Senhor.